Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Esse é um comentário à leitura do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Estamos entrevistando o diabo. Entramos na sua mente e pedimos ao diabo que nos conte quais são os recursos que costuma usar para dominar as pessoas. O diabo afirma controlar 98% das pessoas no mundo. E o diabo, num primeiro momento, disse que o seu maior truque é suscitar o medo nas pessoas. E destacou 6 principais medos. Esse medo sempre decorre de uma imaginação, de um pensamento, de algo que passa pela cabeça. E o que é que pode passar pela cabeça que nos traz tanto medo? A pobreza, a crítica, o amor, claro, a falta de amor, da mesma forma a saúde, a velhice e a morte. Isto é, a falta de saúde, a fragilidade da velhice e a iminência da morte. O entrevistador então pergunta ao diabo qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle das pessoas, Sua Majestade. E o diabo responde na lata: o primeiro e o último. Em outras palavras, estes são os medos que mais fragilizam. Esses são os medos que mais nos tornam vulneráveis. O medo da pobreza e o medo da morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que eles acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. É claro, o medo é uma fragilização, é queda de potência, que tem como causa alguma coisa que imaginamos. Alguma coisa que imaginamos a nosso respeito e que nos fragiliza. Ora, nesse caso, tem razão o diabo. Pouco importa se o que nos fragiliza é parte do mundo com o qual convivemos ou não. Pouco importa a probabilidade de acontecer ou não. O certo é que nos traz medo, o certo é que nos apequena, o certo é que nos fragiliza, e é disso que o diabo precisa. Portanto, não interessa muito, digamos, o fundamento do medo, ou não interessa muito o fundamento do pensamento que provoca o medo. Eu preciso é do medo. O resto, se o medo veio por conta de um devaneio absurdo, ou por conta de uma antecipação com forte fundamento estatístico, dá na mesma. O que importa é que haja medo. Sua Majestade, o diabo, explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? E o diabo responde: a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. O que eu posso extrair da sua resposta
é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto. Certo no sentido de que não deveria ser, mas está correto no sentido de que é isso que acontece. Se o diabo se instala através do medo, aonde não tem pensamento positivo, fica fácil perceber que o diabo teria menos espaço para se instalar em mentes com mais pensamento positivo. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo. As forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana, que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Eu queria observar que essa narrativa que diz que lá atrás só tinha ele, o diabo, é uma narrativa muito parecida com a narrativa mitológica. Na teogonia dos gregos, só havia o caos. Era o único Deus. E só muito tempo depois surgiu do caos Gaia. E veja, Gaia é a Terra, Gaia é um planeta. E o diabo diz aqui, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas, planetas, o universo. Talvez porque ele saiba que tudo isso caminha dentro de um certo protocolo, de uma certa ordem. O diabo prefere controlar as mentes. Nós poderíamos imaginar então que o caos subsiste no mundo, na mente das pessoas, porque no mundo cósmico, universal, tudo passou a respeitar uma certa ordem. O diabo controla 98% das pessoas. Deus controla o resto. Provavelmente os 2% que faltam e mais todas as estrelas, planetas, satélites. Acredito que seja possível traçar um paralelo da narrativa do diabo com muitas das incríveis narrativas míticas que o pensamento antigo nos deixou em legado. Essa é a leitura comentada de Mais Esperto que o Diabo. E o diabo disse, Deus controla as energias positivas. Deus, claro, é a oposição dele, é o outro lado. E o diabo disse, Deus controla o universo, Deus controla as galáxias, Deus controla as estrelas, os planetas, o que me faz pensar que a força da gravidade é uma força divina. É a gravidade que mantém esse negócio girando assim, né? Se Mercúrio gira em torno do Sol na velocidade que gira por conta de forças que incidem sobre ele e que determinam a sua rota. Assim como Vênus, Marte, Terra, etc. E naturalmente que o Sol, por sua vez, gira em torno de outros sóis e as galáxias, por sua vez, giram em torno de outras coisas e tudo gira em torno de buracos negros, etc. E tudo isso é coisa de Deus. Você percebe que tudo isso é coisa de Deus e tudo parece bem ordenado. Na mitologia foi Zeus que botou ordem no universo. Foi Zeus que botou cada coisa no seu lugar. E o diabo aqui fala, Deus controla tudo isso.
Mas o diabo diz, no final, que importância isso tem? Porque quem controla a mente dos homens sou eu. E controlando a mente, eu controlo o pensamento. E controlando o pensamento, eu instalo o medo. E instalando o medo, eu fragilizo. E fragilizando, eu mantenho sob controle. Ok? Beleza? Acho que ficou claríssimo. Aí o entrevistador pergunta, e onde foi que você adquiriu essa sua força e como é que você a mantém? E o diabo responde, a força que eu tenho, que é a energia negativa, essa força, ela é mantida e renovada ao me apropriar da mente dos humanos. Poderíamos até dizer que o diabo precisa disso para sobreviver. O carregador do diabo é a mente do homem. Quando a mente do homem sucumbe ao diabo, essa energia negativa é a energia da qual o diabo se alimenta. Se você parar para pensar, faz todo sentido. Porque o medo é queda de potência, o medo é queda de energia, né? Que tem como causa um pensamento, uma unidade de consciência, né? Ora, então fica muito claro, quer dizer, dado que a energia não desaparece, o diabo se alimenta da queda de energia do homem determinada pelo medo. O medo representa a queda de potência e a energia que o homem perde ao ter medo é a energia da qual o diabo se alimenta. Veja como fecha a conta, né? Portanto, quanto mais o homem tiver medo, mais o diabo será potente. Quanto menos o homem tiver medo, menos o diabo será potente. A potência do diabo é, portanto, proporcional ao medo do homem. Um homem amedrontado é um homem tomado pelo diabo. E mais do que isso, é um homem que contribui para o fortalecimento do diabo. E é interessante porque o diabo vai além, né? Ele diz assim, eu me aproprio do poder da mente dos humanos conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. No final das contas, qual é a especificidade aqui? É que a morte é a maior das tristezas, né? A morte é a queda abrupta da potência. A morte é o fim da energia do homem, né? Ora, se o homem é movido por uma energia e essa energia não anima mais o homem, você pergunta para onde é que ela iria? Resposta, diz o diabo, a energia que animava o homem e que não anima o homem mais, vem para mim, vem para mim. É muito interessante porque você poderia imaginar a vida da seguinte maneira. Você poderia imaginar a vida como sendo uma energia que anima o nosso corpo e a nossa mente. O nosso corpo morre, a nossa mente ou alma não sabemos, há controvérsia. Agora, a energia que nos animava, essa tem que ir para algum lugar. Então, nós poderíamos, hipótese 1, quando alguém morre, essa energia animará a vida de outro vivente. Quer dizer, o que é a vida? É a energia. Então, a vida fica em nós durante um certo tempo. O tempo que ela encontra, digamos, recursos para se manter. Então, a vida vai nos consumindo, ao mesmo tempo que vai nos permitindo viver. É como se fosse um bicho que vai nos comendo durante um certo tempo. Enquanto ele está satisfeito, ele fica. Quando a gente começa a apodrecer muito, né, e o bicho não encontra mais muita condição, ele pega e fala, vou cair fora daqui, né? Então a vida cai fora de nós, é a morte. Aí nós poderíamos imaginar que essa vida pudesse animar o corpo de uma outra pessoa, de um animal, de uma planta, o que quer que seja. A explicação do diabo é uma explicação interessantíssima, porque seria uma segunda hipótese. Quando você morre e a energia vai para algum canto, vai para o diabo. Você abastece o diabo com a sua energia, desde que você esteja sob seu controle. Estar sob o controle do diabo é o medo.
Então, o indivíduo amedrontado, ele energiza o diabo durante a vida e ele dá toda a energia da sua vida na hora que morre. Ele entrega ao diabo a sua vida, porque ele entrega ao diabo a sua energia. E é daí que o diabo se alimenta. O diabo se alimenta da energia de homens amedrontados, sobretudo quando eles morrem. 98 em cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da terra, são assumidos por mim, e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. No final das contas, aqueles dominados pelo diabo, eles entregam a energia ao diabo. Passar a própria energia ao diabo é uma forma de eternidade. Só que é uma forma de eternidade em diabo. No diabo. Constituindo o diabo. Alimentando o diabo. Isso aqui tem que ficar bem entendido. Passei a vida inteira com medo. Passei a vida inteira atormentado. Quais são os medos mesmo? Lembra? Pobreza, saúde, morte, crítica, etc. Muito bem. Passei a vida inteira com medo, alimentando o diabo com o meu medo. Então, é claro, na hora que eu morro, eu entrego toda a energia da minha vida para o diabo. E isso alimenta o diabo. Então, é claro, se o meu corpo não é eterno, a eternidade está na energia que me animava. Só que essa eternidade será vivida no diabo. O que é muito interessante como construção, como imagem, como... Então, se você imaginar, né, que você tem uma forma de eternidade da sua alma, entrando no paraíso, conversando com um santo, conversando com outro santo, encontrando Nossa Senhora, encontrando Deus, etc. Então, essa é uma construção possível. A eternidade da alma. A alma imaterial. É uma construção possível. A construção que nos propõe Napoleão Hill é de outro tipo. Porque não há uma eternidade de uma alma imaterial. A eternidade é a eternidade de alguma coisa muito material, que é a energia. Muito material. E essa energia, que durante a vida foi regida pelo medo, torna-se diabólica. Ou seja, ela integra o diabo. Seria muito interessante alguém dizer, eu estou morrendo, né? Eu estou a um passo de converter a energia que me anima em diabo. Eu vou constituir o diabo, eu vou integrar o diabo, eu vou alimentar o diabo. Há uma diferença da construção do imaginário propriamente cristão, porque lá você tem o Deus e você tem as almas. Deus é uma coisa e as almas são outra coisa. Tanto que há julgamento, há uma terceiridade, há uma alteridade. A nossa alma não é Deus. No caso desta explicação, a energia, ela vira o diabo, né? Deixa de haver uma exterioridade. Então, nessa concepção de diabo, não tem uma figura que te recebe no inferno. O diabo é você. Porque quando você alimenta o diabo, você se confunde com o diabo. Você vira o diabo. Assim como quando você come alguma coisa, o alimento vira você. E o resto é excretado, mas o alimento, ele se torna você. Assim como você alimentando o diabo, você se torna o diabo. E o diabo diz, pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Claro que ele já destacou 6 principais. Isso não impede que haja outros, hein?
Qualquer forma de medo, tem gente que tem medo de chuva, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo do silêncio. Então, qualquer forma de medo, a coisa vai longe. Não é à toa que o homem trabalha com 98%. Porque medo todo mundo tem algum, né? Medo todo mundo tem algum. Eu tenho medo de morrer antes da minha filha terminar a faculdade. É meio específico. Eu não tenho medo de morrer nenhum. Nenhum. Eu tenho medo de dela não ter como terminar a faculdade, né? Então não é só uma questão de ter medo, né? Não é uma questão só também da morte. É uma questão de viver com dinheiro sobrando para pagar faculdade. E ela terminou o segundo ano agora. Faltam 3 ainda. A mensalidade é alta. Uns 6 conto. Percebeu? O que eu quis dizer com esse exemplo? Que se você for escrafunchar, aqueles 6 tipos de medo, eles se reproduzem fácil em 6.000 medos. 6 milhões de medos, né? Havendo vida, haverá algum tipo de medo. Desde que você tenha as condições, né? Por exemplo, é preciso que você consiga imaginar um mundo desagradável para ter medo. Então, não sei se um protozoário imagina. Não sei se um vírus imagina. Aí você vai dizer, professor, claro que não imagina. Eu não sei, eu pelo menos nunca fui vírus. Mas se você está garantindo, tudo bem. Cada um sabe de si. Mas eu não sei, por exemplo, um caranguejo. Um caranguejo imagina alguma coisa? Então, ou será que o medo é uma exclusividade de humanos, né? O medo tal como a gente sente, né? Então, são dúvidas que nós não temos como resolver completamente. Porque por mais que a zoologia evolua, essas questões de mente, a gente não sabe o que passa na cabeça de uma outra pessoa como nós. A gente é muito incompetente para saber o que acontece fora de nós. Mal e mal a gente sabe da nossa mente, mas os medos eles podem se multiplicar ao infinito. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Uma apropriação mesmo, né? A apropriação. Quer dizer, no final das contas, a gente poderia dizer que para o diabo a vida é um aperitivo. O medo das pessoas é só a azeitona do processo. Porque depois, quando as pessoas morrem, é toda a sua energia vital que vira diabo. O entrevistador então pergunta: você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? E o diabo responde: eu tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas enquanto elas estão no plano da Terra. Inúmeras maneiras. A minha maior arma é a pobreza. Olha que coisa interessante, né? A minha maior arma é a pobreza. A gente vai logo tentar descobrir o que exatamente esse diabo entende por pobreza. Porque você pode dizer, bom, no senso comum,
A pobreza é a falta de riqueza. E a falta de riqueza significa não possuir ou ser proprietário de coisas que contenham riqueza. É ser despossuído de riqueza. Dentro da economia política, a riqueza é um atributo de certas coisas. Poderíamos dizer 3 atributos. O primeiro é a transferibilidade, né? Uma riqueza é sempre transferível, tipo compra e venda. Uma riqueza é sempre transferível. Segundo lugar é a raridade. A riqueza é sempre relacionada a uma coisa que não existe em abundância, tem um limite. E a terceira coisa é a utilidade, né? Uma coisa completamente inútil não poderá ter o atributo da riqueza. Então ele disse, a primeira arma é a pobreza. As pessoas não têm as coisas de que elas precisam. Mas é claro que você pode pensar em riqueza para além da questão das coisas, né? Da questão econômica. Você pode pensar em riqueza moral, riqueza existencial. E aqui a gente ainda fica na dúvida, mas nós vamos deixar o diabo continuar falando para ver se ele nos esclarece um pouco mais. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Eu desencorajo as pessoas a acumular riqueza material. Muito obrigado, senhor diabo. Já esclareceu que a riqueza de que ele está falando é a riqueza da economia mesmo. De coisas, né? Por isso ele falou material, né? De coisas, e ele falou também em acumular, né? Então fica claro, coisas, vai, o que é? Que é a riqueza? A riqueza é um atributo de coisas e não de pessoas. Por isso não há pessoas ricas, há pessoas que detêm coisas ricas. A riqueza é o atributo de coisas em 3 níveis, né? Transferibilidade, raridade e utilidade. E o diabo incentiva as pessoas a não se preocupar com isso. O diabo incentiva as pessoas a não se preocupar em acumular bens materiais. E por quê? Porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os torna, assim, uma presa fácil para mim. Bom, vamos começar de trás para frente. Quem pensa menos é uma presa mais fácil para o diabo. Isso já tinha ficado claro. A pobreza tira a habilidade de pensar. Vamos dizer aqui. A pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar. Há muitos outros trabalhos que relacionam o pensamento e a riqueza, né? Eu não preciso deixar claro para você que essa é uma afirmação bastante polêmica. E por que ela é uma afirmação bastante polêmica? Porque a gente pode encontrar com facilidade grandes pensadores pouco ou nada ricos. E não é só uma questão de pensadores pouco ou nada ricos. Pensadores que vinculam o bom pensamento a uma vida materialmente simples, que é mais ou menos o contrário do que está sendo dito aqui. Ou pelo menos você podia imaginar o seguinte: 3 grandes pensadores históricos. Um era imperador, o outro era senador e o outro era escravo. Então, pelo menos você podia dizer o seguinte, que o bom pensamento não está diretamente vinculado às posses. Pelo menos isso. Eu poderia citar aqui, no caso brasileiro, colegas meus professores, alguns
de família muito rica, herdeiros, né? Mas outros muito, muito, muito acanhados materialmente. E não são propriamente pessoas que não saibam pensar. Então, só para te dizer que é polêmico. Dá para discutir, né? Você dizer que a pobreza tira a habilidade de pensar, eu insisto, é uma afirmação polêmica. Eu acho que ela me irritou particularmente, porque, vamos assim dizer, até o momento que eu comecei a dar palestra, e eu vivia num cenário circunscrito a um salário de professor da universidade pública. Salário insuficiente para colocar meus filhos na mesma escola onde eu estudei. Não conseguiria pagar. Isso é muito cruel, assim. Por sorte, eles se viraram e ganharam bolsa, etc. É claro que depois que eu comecei a ser palestrante, a minha vida material mudou completamente. Eu poderia ser levado a acreditar o seguinte, que até eu começar a dar palestra, eu era um idiota que não sabia pensar. E foi só começar a entrar o dinheiro, então eu me tornei alguém capacitado para pensar. Por isso eu digo, é polêmico, não é? É polêmico. Alguém poderia sustentar exatamente o contrário, e seria polêmico também. E se você disser que a riqueza e a pobreza não tem nada a ver com o pensamento, seria polêmico também. É por isso que eu estou dizendo apenas que é polêmico. Está aqui uma vinculação e uma associação difícil de ser demonstrada. Outro grande aliado meu é a doença. E aí é muito mais claro e irrefutável. Inclusive, certas doenças, elas diretamente inviabilizam o pensamento. Doenças psíquicas, doenças sistema nervoso, etc. Mas, de uma maneira geral, o corpo doente desencoraja o pensamento. E isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Aí, então, tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes colocados estrategicamente em todos os lugares, independentemente da raça, credo ou religião. Pessoas doentes. Eu diria que tudo o que era polêmico na questão da riqueza, na questão da doença, é muito menos polêmico e muito mais cristalino. Eu, quando fico doente, analisando o meu próprio desempenho, quando eu fico doente, eu tenho uma dificuldade imensa de produzir. A palavra produzir poderia fazer pensar que eu diga alguma coisa que preste, mas, de qualquer maneira, é o que eu produzo. E, sendo ruim ou sendo bom, quando eu fico doente, a eficiência de encadeamento de ideias, ela cai abruptamente. Então, ele destacou pobreza e doença, e eu acho que são duas coisas, eu diria. Ele diz assim, a pobreza diminui a capacidade de pensar e a doença diminui a capacidade de pensar, e pessoas que pensam menos são presa fácil para mim. Então, vamos lá. A doença diminui a capacidade de pensar, ok, nada há muito a discutir, é uma questão de potência que cai. Quando a potência cai, né, potência de agir, potência de pensar. Então, dificilmente refutar. Então, o diabo entra fácil. Se o diabo tem a ver com isso, perfeito. A riqueza diminui a capacidade de pensar, como eu expliquei para vocês, é mais controverso. Então, foi isso que ele disse. Ele ataca pobres e doentes. Muito bem. Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são meus inimigos. Eu vou repetir. Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Então, aqui, sem nenhum medo de imodéstia, né? Se eu fizesse um inventário de tudo aquilo que as pessoas já me disseram sobre o meu trabalho, em forma de agradecimento, certo? Eu diria que a imensa maioria delas, ou quase todo mundo delas, disse sobre o meu trabalho algo parecido com isso, muito parecido, né? Eu vou repetir então, todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar
e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Então eu não sei se eu sou efetivamente um inimigo desse diabo aqui, mas eu gostaria muito de ser. E aí ele continua: homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln, você também não está me fazendo nenhum bem. Olha, o entrevistador é de certa maneira confrontado agora, né? No final das contas, o diabo que está sendo entrevistado por ele diz: na verdade, eu não gosto de você também. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? E o diabo responde: conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos, encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. Bom, olha que interessante, né? Ele mesmo já está problematizando aquela vinculação inicial de que o rico pensa e o pobre não pensa. Ele aqui mesmo já disse: olha, tem ricos que jogam no meu time e tem ricos que não jogam no meu time. Poderia perfeitamente logo chegar à conclusão que também tem pobres que jogam no time dele e pobres que não jogam no time dele. Mas enfim, né? Ficaria muito esquisito, né? Seria muito antipobrismo. Dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. Dependendo da maneira como você utiliza a riqueza poderá atrapalhar o pensamento ou não. O próprio Napoleão Hill ganhou muito dinheiro, né? E o diabo disse que o Napoleão Hill era inimigo dele. Eu conheço muita gente rica que fomenta o pensamento. Eu tenho um amigo chamado Daniel. Ele se tornou uma pessoa detentora de muita riqueza, dado que eu disse que um homem não é rico, provavelmente. É que facilita mas não é que ele seja rico, mas ele é detentor de muita riqueza. E ele passa a vida dele gastando dinheiro para fomentar o pensamento. O próprio editor do livro em questão, esse livro nosso que nós estamos comentando aqui, tanto o Daniel quanto o editor são meus amigos. O próprio editor é um homem de posses e passa a vida dele publicando livros que inspiram o pensamento. E eu te diria que eu conheço gente, como esse mundo é assim, gente com dinheiro sem limites, dinheiro que entra pela janela, e gente com recursos incríveis, e que vira para mim e diz: eu não posso fazer as pessoas pensar, mas você pode. Então, diz aí o que você precisa. Então você percebe que é perfeitamente possível a riqueza a serviço da lucidez, a riqueza a serviço do pensamento. Todos aqueles caras que nos Estados Unidos dão dinheiro para as universidades, sabe? Eles se formaram na universidade e aí depois eles dão dinheiro para a universidade. Outro dia mesmo eu, com um grupo de amigos, participamos de uma iniciativa de reforma de uma das salas da Faculdade de Direito da USP, onde nós estudamos. Como você pode perceber, é uma maneira de dar melhores condições materiais de estudo e, portanto, de trabalhar na infraestrutura do pensamento mesmo, trabalhar na logística da coisa. Então, alguns ricos me atrapalham muito, ele diz. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Então, é o exemplo que ele dá. Eu dei outros aqui. Então, o entrevistador, então, pergunta: isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? Vamos ver o que o diabo responde. O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando a descoberta de novos segredos da natureza, em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócio do mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. Regra de ouro, suponho que seja: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Isso não é bom para a minha causa.
Que legal, né? E o diabo propõe é que quanto mais zoado, melhor. Quanto mais bagunçado, melhor. Quanto menos ordem, melhor. Porque a desordem leva à ineficiência, a ineficiência leva à pobreza, e a pobreza é o cenário que para o diabo é o mais confortável. Inclusive, a pobreza, ela pode, por ela mesma, fomentar a doença. E aí, então, é mamão com açúcar. Aí é a fome com a vontade de comer. O entrevistador, então, pergunta: o que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Vou até repetir a pergunta, né? Porque ela parece diferente assim. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? É uma maneira que as pessoas usam para pôr medo, né? Ameaçar, né? Eu me lembro da novela O Clone, e a expressão repetida a exaustão: vai arder no mármore do inferno, né? E aí o diabo, ele dirá: olha, eu posso responder essa questão com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Interessante. Se o grande inimigo é o pensamento, é o bom pensamento, é a lucidez, a doença é minha aliada porque atrapalha no pensamento, e já vimos, menos discutível. A beber e a fumar eu ensinei, a gente deduz, porque atrapalha no pensamento. E aí eu dou a palavra aos cientistas que provavelmente sabem melhor do que eu, né? Se beber e fumar atrapalha no pensamento. De qualquer maneira, foi o que o diabo disse, né? Eu ponho a bebida e o cigarro e são práticas que me favorecem. Porém, e aí o diabo continua, porém, eles, isto é, os jovens, têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Olha que legal. E de fato, né? Quer dizer, você tem mesmo muitos jovens, digamos, questionadores. E tudo que o diabo, se o diabo pressupõe ausência de pensamento, né, para poder controlar as mentes, jovens pensando intensamente sobre a vida, deve ser a pior das coisas mesmo, né? O entrevistador então pergunta: você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Isso estabeleceu uma diferença aqui, né? O álcool atrapalha o pensamento, claramente, diz Napoleão Hill. Os cigarros eu não consigo enxergar a relação. Vamos ver o que o diabo responde. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência. Acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens e velhas de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. É interessante. Tem a bebida, tem o cigarro, e um dia eu acrescentarei outros hábitos destruidores do pensamento. São aqueles que, no senso comum, a gente chama de vício, né? O cara é viciado. E agora o diabo vem e diz uma coisa curiosíssima. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Gozado, ele não... A hora que eu pensei que ele fosse dar um exemplo, mas todo mundo sabe, por exemplo, que quando uma pessoa, por exemplo, é viciada em jogo, o vício do jogo ele vem de mãos dadas com outros hábitos, digamos, correlatos ao jogo, como a própria bebida. A imagem do fulano jogando a dinheiro, sinuca, com um cigarro na boca e um copo de cerveja do lado, é uma imagem típica de novela de época
As coisas mudaram muito, mas se você pegar as novelas brasileiras da década de 70 e você tem o cenário de uma família, digamos, do núcleo rico da novela, o fulano entra em cena e é um copo de uísque. Assim, é como se fosse um uniforme de riqueza. E aí, então, de fato, os hábitos, eles acabam sendo gatilho para outros hábitos, né? Por isso, eles vêm em pares, em trincas, em quartetos. Eu achei muito interessante, porque, no final das contas, sendo um hábito ruim, gatilho para outro hábito ruim, de fato, na hipótese de haver uma energia negativa como é o diabo, mas com consciência, isso aqui né? É uma energia negativa com consciência, né? Com estratégia, etc. O diabo, ele pode ter dito que ele não tem um corpo, que ele está em todo lugar e tal, mas ele tem consciência. Então, inclusive, ele responde às perguntas. Havendo uma energia negativa com consciência, sendo os hábitos ruins engatilhados, encadeados, nossa, ficaria mamão com açúcar, né? Você linka um no outro e destrói a pessoa em 5 minutos. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo que você tanto se gaba? E o diabo responde: eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas. O número cresce dia a dia. Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. E milhares de famílias têm os seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Qual dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas, o cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Interessantíssimo. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Ousado ele, en passant, colocou um terceiro elemento, o sexo. Mas ele disse se esbaldar no sexo. A gente supõe, interpretando, que seja, digamos, um desregramento da atividade sexual, ou, se você preferir, um abuso da atividade sexual, um excesso da atividade sexual e assim por diante. Mas isso a gente vai continuar na próxima. Muito obrigado. Valeu!